barra de logos de apoio: Lei Paulo Gustavo, Secult Xeramubim e Ministério da Cultura. Foi uma moldura de filme antigo, sequência de imagens da cidade de Quixeramobim. Cada cidade é testemunha das vidas que se entrelaçam com os contornos das edificações que ergueram. É a arquitetura que respira, ecoando as vozes dos que viveram e amaram sob seus telhados. Os paralelepípedos guardam os passos de quem caminhou antes de nós. É o murmúrio das árvores centenárias, testemunhas de encontros e despedidas, carregando em si os risos, lágrimas e sonhos que se desenrolaram sob suas sombras. É como se o vento carregasse consigo os sussurros e as histórias que resistem à voracidade do esquecimento. A memória é poesia entrelaçada nas linhas de suas esquinas, imortalizada na história de quem carrega consigo as raízes desse lugar. Em letras brancas surge o título do filme por trás das barras da ponte metálica: Memória de Quixeramobim, patrimônios que atravessam o tempo. Que esse documentário seja um testemunho, não apenas das pedras que erguem esta cidade, mas das almas que a habitam. Sequência de apresentação dos entrevistados. Meu nome é Fausto Nilo. Eu me chamo Liduína. Eu sou Elza Pereira Bezerra Coutinho. Eu me chamo Marco Simão. Nasci em Quixeramobim. Sou filho natural de Quixeramobim, com Nasci em muito orgulho. Quixeramobim. Sou filha de Quixeramobim. Elza tem cabelos curtos e usa blusa estampada. Nós éramos professora do Colégio Patronato de Quixeramobim e a gente aproveitava os momentos de recreio que coincidia com a passagem do trem para correr, dar um pulinho na estação. Isso era comum, a gente ir para a passagem do trem na estação. Imagem atual e antiga da estação de Quixeramobim em sobreposição. Todo mundo queria ir bonitinho, né? Passava algum, que a gente ia para a pedra da estação, que era muito bom, havia muita conquista do pessoal que passava no trem, era muito, marcava muito a vida da gente. Imagens antigas do cotidiano da estação. Não só eu, com muitas moças de Quixeramobim, também fazia esse movimento de estar lá na hora da passagem do trem. E numa das nossas idas, o trem deu problema e tivemos que ficar lá mais ou menos do meio-dia até umas determinadas horas da noite para poder ir para Fortaleza. Mas a turma não perdeu tempo. Conseguiram a radiola e na calçada de uma senhora lá, que ficava em frente à estação, a gente colocou essa radiola na janela e dançávamos até a noite, da hora do trem começar a viajar para Fortaleza. Foi muito bom, foi um dia, em vez de ser cansativo, foi maravilhoso. Ela sorri para a câmera e faz um gesto de agradecimento com a cabeça. Fausto Nilo tem cabelos grisalhos e usa uma camisa de botão xadrez. À beira do rio, com meus amigos molequinhos ali, a gente explorava muito. E quando o rio, quando tinha um inverno, lá no comércio do meu pai, chegavam aquelas pessoas, me recordo muito disso. Você tem notícia do rio, da água e do inverno? Aí eles diziam, olha, está lá na passagem, está lá no... Falava os lugares onde o rio já estava chegando. E a cidade ia se preparando para esperar a água do rio chegar. É uma das lembranças mais bonitas da minha infância. A água corre sobre as pedras. Aí de repente a água começava a chegar. E eu me recordo ela chegando como uns pequenos riachinhos, procurando caminho na topografia, e aquilo ia se formando e as pessoas ficavam muitas horas olhando, se divertindo, tomando banho com essa água que chegava. Era uma festa muito grande e eu ficava entrando em casa e voltando para ver o cenário, como é que estava.
e o rio aumentando e tal. Aí tinha uma hora, lá no fim da tarde, que ele estava cheio. Vista panorâmica do rio Quixeramobim. Ao fundo, o verde escuro do sertão. Um dos atrativos dessas ocorrências da chegada da água no rio era ir para a ponte. Olhar o quê? Olhar as pessoas que subiam na ponte e pulavam da ponte. Isso era fantástico. Tinha alguns que pulavam ali do piso onde tinham os dormentes. Não era como hoje, que você tem aquelas madeiras, você caminha na ponte. Imagem antiga e atual da ponte em comparação. Mas eu não aguentava nem olhar. Eu chegava assim, dava uma olhada, voltava. Aquilo me dava um medo muito grande. E alguns dos meus amigos de infância que sabiam nadar, entre os adultos, também subiam na ponte. Era uma coisa incrível, porque eles subiam naquela parte inclinada da estrutura. Imagem atual da estrutura da ponte metálica pintada de vermelho. Ela tem uma parte que é inclinada, que tem uns botões de ferro, uns parafusos assim. Então, naqueles parafusinhos, eles botavam os pés e subiam até a parte superior. Alguns pulavam da parte de baixo, mas tinha os mais ousados que pulavam na parte superior. A câmera passeia pela ponte metálica. Agora, quando eu chego lá, eu sinto tudo isso retornando à minha memória. E, ao mesmo tempo, sinto essa arquitetura falando comigo, mas eu não vejo mais as pessoas. Fotografia antiga da ponte metálica. A água toca sua borda. Então é duro você voltar a uma cidade que você não vê mais os adultos da sua época e nem vê os seus amigos. Eu tenho que fazer novas amizades na mesma cidade da minha memória. Eu vivo isso com relação a Quixeramobim. Marcos e Liduína estão sentados à mesa. Ele tem cabelo e barba branca, ela cabelo liso e loiro escuro. A minha experiência na minha infância e na minha adolescência de Quixeramobim foi uma experiência muito rica, tendo como palco principal a Pracinha da Matriz, que era o grande local de encontro da comunidade naquela época. Eu penso assim, a praça era muito inclusiva, porque na praça se encontravam os pobres, os ricos, os pretos, brancos, e lá a gente era feliz. Vista atual da Praça da Matriz de Quixeramobim. E foi lá que eu conheci a minha grande paixão, Liduína. Um local onde a gente se encontrava e acabei encontrando com ela lá, né? E, logicamente, a gente hoje é casado e a gente tem essa lembrança boa, né, de ter se encontrado lá. Fotografias antigas da mesma praça. Porque a praça, ela tinha uma arquitetura interessante. Ela era em forma de círculo. Então, as voltas eram nesse sentido. Então, quando a gente queria favorecer o encontro, ou ver aquela pessoa que a gente estava... Saber se a pessoa que a gente queria tinha chegado. Pronto. Então, a gente ou ficava parado, porque todas as pessoas iam passar, né, ao nosso redor, ou então a gente simplesmente entrava num grupo que dava uma volta, e a cada volta que a gente dava na praça, a gente via todas as pessoas que ali estavam. Então, aí ali a gente já sabia que estava, né, naquele momento lá, aquela pessoa que a gente queria ver. Eu encontrei o Marquinho um tempo, né, fiz uma observação para as colegas que eu caminhava junto, quem era aquele rapaz, né, bonito, barbado. E depois, algum tempo, eu pude conhecer, de fato, de mais perto, de conversar. E aí lembrei que tinha acontecido esse encontro na praça anteriormente. Vista atual da Matriz de Quixeramobim. Pessoas atravessam seu pátio. É assim, existe um sentimento muito forte das pessoas que nascem aqui com relação ao Quixeramobim. A gente vai embora, mas o sentimento fica, né? O sentimento de amor pela terra, orgulho de pertencer ao município de Quixeramobim,
é um negócio inexplicável, né? Eu sei que a gente sente, agora para você explicar o porquê é muito difícil, eu não consigo. Mas há um sentimento, quer dizer, o meu avô, José Simão, dizia que o melhor lugar para se viver é o Quixeramobim. Ele dizia isso. E eu confirmei, né? Confirmo, porque eu tive em Fortaleza, morei muitos anos por lá, mas espontaneamente escolhi voltar para Quixeramobim porque é a terra em que a gente se sente bem, né? A terra que nos acolheu, que nos acolhe até hoje, a terra da nossa família, dos nossos amigos. Então, é a história do pertencimento. Há um pertencimento muito grande. E, com certeza, escolhi viver aqui e morrer aqui, né? Pelo amor da terra, o amor que se tem à terra. No emaranhado da arquitetura e das vivências, encontramos a complexidade da nossa identidade. Com o desdobrar do tempo, somos transformados no elo entre o passado e o agora, revelando a necessidade de cuidar do que nos conecta a nós, preservando não apenas o concreto, mas a memória viva de quem somos. Tela preta. Ao lado esquerdo, fotografias antigas de edifício histórico de Quixeramobim em sequência. Ao lado direito, créditos finais. Direção e roteiro, Marcela Simão. Produção e edição, Arlan França. Cinegrafia, Thalita Machado. Acessibilidade, Nucói Produção. Consultoria de audiodescrição, Estefânia Simão. Entrevistados, Elza Coutinho, Fausto Nilo, Marcos Simão e Duína Simão. Arquivo de imagens, Italba Simão, Quixeramobim Histórico.